agradecer a presença de todos e de todas aqui, né? E a gente tem feito uma série de debates, palestras aqui no Clube de Engenharia pela Divisão Técnica de Transportes, e é mais ou menos assim, começa meio vazio, daqui a pouco as pessoas vão chegando, e a gente não vai atrasar muito esse início. Vamos iniciar agora, quem chegar um pouquinho mais tarde, né, vai perder o início, e dizer que o clube aqui está à disposição. Inclusive nós temos outras palestras, né? Vamos ter uma palestra sobre a questão da aviação civil, e essa palestra aqui, ela foi combinada e organizada pelo Salgueiro. Salgueiro é conselheiro do Clube de Engenharia e subchefe da Divisão Técnica de Transporte e Logística. E, além disso, nós aqui no clube, às sextas-feiras, nós fazemos uma reunião dos técnicos do clube, junto com a sociedade civil, onde a gente discute a questão da mobilidade urbana. Então, temos cerca de 300 entidades, né, que se revezam, não vêm todas de uma vez, não. E movimento da linha 4, movimento da Barca, movimento do Bonde de Santa Teresa, teleférico da Rocinha, e por aí vai. E aí eu queria chamar o Salgueiro aqui, para ele fazer as apresentações, para a gente dar o início. Bom, o Alcibiades, que é chefe da divisão de transporte e logística, já fez a apresentação toda, e nós vamos começar com o Henrique Apolinário com essa nossa radares e lombadas eletrônicas, né, moderação do tráfego em rodovias estaduais. E eu espero que todos aproveitem e que possam debater depois e apresentar as perguntas e tudo. Tá ok. Henrique. Boa noite para todos. Bem, vamos começar aqui essa apresentação com uma breve introdução, explicando o motivo básico das rodovias. A gente, de forma mais didática, é sempre bom relembrar a importância a função de uma rodovia e de uma via em geral, que é ligar dois pontos. Isso, a gente tem sempre o problema, a gente sempre se preocupa em identificar os trechos, como é que são esses segmentos, como que ocorre essa rodovia, tudo que ocorre dentro dela. E é importante sempre conseguir caracterizar quais são esses trechos, se é um trecho rural, já com as peculiaridades do trecho rural, ou se é um trecho urbano com as peculiaridades do trecho urbano, retomando a história da mobilidade, como nosso amigo tinha falado. Nas vias urbanas, a gente tem sempre aquele problema das interações. A gente tem uma grande quantidade de veículos, de pedestres, todos eles interagindo entre si. E esse efeito, ele percorre por todo o trecho urbano. Diferente das rodovias rurais, que a gente geralmente enquadra grandes deslocamentos, grandes distâncias, com velocidades mais elevadas e a ausência do fluxo de pedestres. Aqui a gente vê um quadro mostrando como que o efeito da velocidade no movimento de uma via aí aparentemente rural. Uma velocidade aparentemente baixa, você vê que tem um quadro de visão um pouco mais elevado. À medida que essa velocidade aumenta, o motorista ele vai ter uma sensação bem menor de acuidade visual, porque o efeito da velocidade dificulta a visão na periferia, ao ponto que numa velocidade mais elevada, o motorista só enxerga muito à frente o trecho que ele está percorrendo. Isso numa via urbana, como vocês podem ver, é desastroso. Por quê? Numa velocidade elevada, estaria pegando pessoas, atropelando pessoas no meio da rua. E isso a gente deve combater. Reflexo disso, obviamente, acidentes. Colisões frontais, por meio de, tipicamente, curvas com geometria e topografia inadequada. Nós temos problemas de colisões traseiras, muito
incidentes no caso de paradas repentinas, por conta, às vezes, de presença de pedestre ou de obstáculos no meio da pista, animais e tudo mais. Capotamento e tombamento, que são acidentes típicos de problema geométrico. E aborroamento, que também é muito comum no caso de travessias urbanas, pela própria movimentação veicular que a gente tem ao longo das estradas. E atropelamento, que a gente não poderia deixar de falar, é o nosso carro-chefe quando se trata de trechos urbanos, porque aonde tem pedestre é em trecho urbano. Tá certo? Então a função como engenheiro rodoviário, a nossa função aqui é projetar para evitar esse tipo de situação, para evitar esses acidentes. Basicamente, projetar para proteger essas vidas dessas pessoas. A pergunta que fica é de que forma? Como projetar? Como identificar esses trechos? Como perceber como que deve ser feito isso? Para travessias urbanas, que é um caso típico das rodovias estaduais, principal ponto identificado ali é a redução da velocidade. Obviamente a gente sempre faz isso por meio de radares e lombadas, que é o tema da palestra. Existem também outras soluções, que seria reforço de sinalização, uso de sonorizadores, redução da faixa de rolamento. Tudo isso pode corroborar com uma melhoria. Nos outros casos que a gente viu de acidente, cruzamento em nível, a gente pode melhorar a visibilidade, canalizar melhor todos os fluxos e melhorar, criar refúgios, criar faixas de conversão à esquerda, tá certo? E no caso da geometria com topografia inadequada, obviamente, começar com a correção dessa geometria e a correção dessa topografia e a implantação de medidas para poder ou reduzir a velocidade na entrada ou alertar o usuário quando tem problemas desse tipo. E aí a gente vem o nosso tema que seria o mais interessante nessa história toda, que é a moderação de tráfego. A moderação de tráfego é um assunto um pouco novo aqui relativamente novo aqui no Brasil. A gente trabalha muito pouco com isso nas nossas rodovias. O que é a moderação de tráfego? Basicamente, a gente trabalha com estímulo da redução do uso do veículo. Estímulo da redução do transporte individual do carro, tá no meio da rua, para poder diminuir a quantidade de engarrafamentos, diminuir o estresse, diminuir acidentes e todos os problemas decorrentes da quantidade excessiva de veículos nas ruas urbanas. E a gente aproveita também a moderação de tráfego para poder reduzir os acidentes. A gente usa isso tudo para poder diminuir a quantidade de acidentes. E ela pode ser feita, ela é realizada basicamente com a redução do volume de tráfego e com a redução das velocidades. A gente diminui a velocidade, em consequência o motorista ele vai se sentir desestimulado de atravessar certas vias por conta da velocidade baixa. Ele vai tentar percorrer outros caminhos ou de repente usar transportes alternativos. Que às vezes é muito comum, o usuário ele sai da casa, anda 2, 3 esquinas de carro, sem necessidade. No trecho urbano isso é desnecessário. É bem melhor, mais saudável hoje essa política de você ir a pé para pequenos deslocamentos, ter a mobilidade do pedestre, que é mais importante, e a do motorista ele ter que percorrer realmente grandes voltas. Às vezes é complexo para o motorista percorrer grandes voltas para poder ligar 2 pontos pequenos, mas é melhor porque num panorama global você diminui a quantidade de acidentes, você diminui os problemas decorrentes da poluição, você aumenta o espaço urbano, você aumenta a qualidade de vida do pedestre.
a gente alcança tudo isso, toda essa melhoria por meio de medidas físicas e por meio de sinalização. Essas medidas físicas, as mais comuns, quem está acostumado com o material, são as gincanas, que são fazer alterações no alinhamento da estrada de forma a realizar várias curvas. Essas curvas sucessivas, o usuário ele começa a ter que diminuir a velocidade para poder não invadir a pista alheia. E ali a gente mostra dois casos. Esse primeiro caso aqui talvez não seja muito aconselhado, porque as pessoas de má fé podem trafegar em linha reta, ora passando por uma via, ora passando para outra, como se pudesse. Já no outro caso, a gincana com barreira central, no caso da presença de via mais de um sentido de tráfego, ela é mais adequada porque ela obriga mesmo o usuário a percorrer todo o trecho em curva. Os estrangulamentos, eles atuam de uma forma mais visual. O motorista, quando chega num ponto de estrangulamento, ele começa a se sentir pressionado. O manual português ele trabalha muito com isso, não só na parte de estrangulamento por meio do aumento das calçadas, mas também estrangulamento visual, feito por feixes de árvores ou edifícios, ou por muitas outras formas, para o motorista ele está entrando numa via, às vezes numa velocidade muito elevada, e ele vai vendo a via se fechando ao longo dela. Chega um momento que ele se sente enclausurado e, por consequência, diminui a velocidade. Tá certo? Nas interseções, os estrangulamentos são muito úteis, pois eles ajudam a mobilidade. A faixa de pedestre ela fica bem facilitada por meio dos estrangulamentos e também a redução da quantidade de carros que vão cruzar por si só. Tá certo? E outro que a gente gosta muito são as rótulas, ou rotatórias. Elas são muito usadas no meio urbano, cada vez mais estão se usando no Brasil. A gente tem ali um caso de uma rodovia americana e aqui é em Vitória, Espírito Santo, que tem uma mini rótula urbana. Ela dá mobilidade, ela dá acessibilidade e atende muito bem esse tráfego urbano. Tá ok? No caso, esses casos anteriores são todos por meio de alteração na geometria, alteração horizontal. A gente sempre trabalha tanto na horizontal quanto na vertical, assim como no projeto de estrada. Agora a gente vai falar das alterações de alinhamento vertical para poder reduzir a velocidade. O primeiro que eu puxei aí foi o pavimento com texturas diferenciadas, que é bem interessante. Por meio da alteração da textura do pavimento, o motorista que antes estava andando numa rodovia de CBUQ, ele começa a passar por uma rodovia, por um trecho intertravado. Ele leva um susto inicial e ele reduz a velocidade definitivamente, tanto pela sensação do barulho quanto pela sensação da diferenciação da pavimentação. E isso é bom, que demarca bem o trecho onde tem uma velocidade menor. No caso do uso do pavimento diferenciado para travessia de pedestre, ele deixa bem delineado aonde é o trecho que o pedestre tem que passar. Tá certo? E, não deixando de falar, as nossas velhas clássicas lombadas, que a gente encontra muito nas rodovias. Resolução CONTRAN, número 30. São lombada tipo 1 e tipo 2. Tá certo? Que a gente tipicamente usa é tipo 2. E não pude deixar de mostrar aquela lombada antiga que se usava com tachão, que aquilo ali a gente abomina porque causa acidentes. Motoqueiros, quando passam por essa situação, acabam perdendo o controle da motocicleta e incorrendo aí no acidente. Aí é um outro caso mostrando uma lombada convencional, como a gente usa hoje em dia.
sinalização e semaforização são medidas que a gente usa por meio para poder demonstrar bem para o pedestre aonde ele deve passar, criar faixas para o pedestre atravessar de forma adequada, com temporização adequada. Lembrando aí que em rodovias é sempre interessante, aliado ao uso do semáforo, quando há necessidade, fazer o uso do dispositivo de controle, do radar, do headlight, para poder impedir o avanço inapropriado nesses casos. Por fim, o caso dos radares, do headlight e da lombada eletrônica, que são os dispositivos que a gente vê muito frequentemente sendo usado, tanto nas rodovias quanto também dentro da cidade. Obviamente a gente tem aí, numa política internacional de moderação de tráfego, mais o radar e o headlight sendo usado, porque eles são dispositivos que usam para controlar o avanço do motorista no sinal vermelho e para poder monitorar as velocidades praticadas. A lombada eletrônica já é um dispositivo muito pouco usado num âmbito internacional. Isso é usado no Brasil mais para oprimir o usuário. Tá ok? Aí, esse trecho mostra uma que está sendo feita lá em São Paulo, que eles estão pegando alguns bairros da cidade e estão aplicando várias medidas de moderação de tráfego. São todas elas aí brevemente reduzidas: estreitamento de pistas, sinalização, uso de rotatórias, platôs com pavimento de textura diferenciada e as gincanas. Todas elas, cada vez mais as prefeituras estão preocupadas em aplicar dentro dos bairros urbanos, nos bairros onde tem uma necessidade maior de velocidades mais moderadas e de uma proteção maior para a população. E aí, voltando para aquele slide lá do início, que mostrava os 3 casos de rodovia, o nosso problema não está simplesmente na aplicação da moderação de tráfego, porque essa aplicação por si só é simples. A gente consegue identificar bem num trecho urbano onde deve aplicar, onde não deve aplicar. Não é uma situação complexa. O problema é quando existe a transição, existe o conflito da rodovia junto com o meio urbano. Aí a gente mostra uma situação bem clara disso daí. Aqui é um conjunto de fotos da